A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas, no nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, trabalhando desde 1992 com ensino teológico aqui na nossa região mineira, Zona da Mata Mineira e Sul Capixaba. Estamos ministrando aulas de Introdução Bíblica 6. Essa introdução bíblica é a final, é do último livro, é do último bloco. Nosso curso base são 6 livros de cada uma, 6 matérias. E nós estamos chegando agora no 6º livro. Esta é a matéria de número 4 do 6º livro. Nós estamos falando das epístolas paulinas, começando por Gálatas até Filemon, e depois teremos ainda nesse bloco número 6 a carta de Hebreus, que alguns creem que seja Paulo, eu mesmo acho que sim, mas outros não. Depois as epístolas pastorais, as chamadas católicas, né? Pastorais são paulinas. As católicas, Tiago, Pedro, João, Judas e o livro de Apocalipse e Revelação. Então nós começamos nesse bloco pelo livro de Gálatas. Já falamos das epístolas paulinas, falamos de Gálatas, falamos de Efésios, agora Filipenses. Então Filipenses é aquela cidade, Filipos. Onde ficava? Por que essa cidade levou esse nome de Filipos? Em homenagem ao grande rei Filipe, pai de Alexandre o Grande, né? Quando ele passou por lá e dominou. Essa palavra Filipenses só ocorre uma vez na Bíblia, só em Filipenses 4,15. Mas Filipos, que quer dizer amante de cavalo, Filós e Pós, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. Várias vezes no texto bíblico, mas somente 4, né? Essa cidade foi visitada por Paulo na segunda viagem missionária dele. Lembrando que essa carta de Filipenses, Colossenses e Filemon e a carta também de Efésios, elas foram escritas pelo tempo da Filipenses, Colossenses e Filemon, no tempo da prisão, chamadas cartas da prisão. Ele estava preso a primeira vez. Lembrando também que Paulo nasceu 6 anos depois de Jesus. Enquanto Jesus encerrou o ministério no ano 29, Paulo converteu-se no ano 32 e veio a morrer depois no ano 68, pouco antes de Nero. Fez 3 viagens missionárias, depois fez a viagem para Roma, ficou preso a primeira vez, foi solto, depois preso a segunda vez e morto. Era a primeira cidade da Europa foi a primeira cidade da Europa a ouvir o Evangelho, essa cidade de Filipe. Lá em Filipos aconteceu muita coisa, né? Paulo esteve lá e os irmãos lembram daquele episódio de Paulo e Silas na cadeia, né? Que cantaram lá e houve um terremoto, eles foram libertos, tomaram açoite antes disso, né? Lá em Filipos nós encontramos naquela beirada do rio um lugar de oração. Lá achou a mulher chamada Lídia, que vendia púrpura. Havia uma estrada principal do Império Romano que saía da Ásia e ia até Roma, chamava Via Ignátia. Essa Via Ignátia passava dentro de Filipos. Ela era uma cidade importante, mas não era a capital do distrito, não. Ela era a primeira cidade do distrito da Macedônia. A capital era Anfípolis. Tinha uma estrada que passava ali, já falei sobre isso, né? O rio, havia um rio ali, onde Paulo disse que foram para o local para orar, que eles acharam que ali havia um lugar de oração, era o rio Gangites. E a cidade ficava a 50 quilômetros da capital, Anfípolis. E ficava no sudoeste. Anfípolis ficava no sudoeste. Filipe II, pai de Alexandre, construiu a cidade. Havia naquela região minas de ouro. Em 146 da era antes de Cristo, ela se tornou província romana. E o imperador Otávio, quando tomou o seu reinado, Otávio Augusto, ele declarou a cidade como colônia. Se fosse colônia, tinha 2 coisas importantes para uma cidade ser colônia. Primeiro, não pagava imposto. E segundo, que a pessoa poderia adquirir o título da cidadania romana. Atos 16, a gente encontra dizendo que Filipos era uma colônia. Fatos acontecidos em Filipenses, já narrei aí, né? Paulo passou por lá, havia aquela moça que adivinhava, foi lá em Filipos. Paulo e Silas foram presos, açoitados, e depois libertos, né? Por um milagre, um terremoto. Um lugar de oração havia ali, Lídia. Paulo visitou a cidade também na 3ª viagem missionária, e depois que ele saiu da primeira prisão, ele voltou também a Filipos, antes de retornar para a sua última. A Filipenses é chamada de a Carta da Alegria.
porque aparece a palavra 14 vezes, a palavra alegria, em Filipenses. A gente já sabe de uma pessoa, de um irmão, que é mencionado o nome dele, que estava em Filipenses, que era Epafrodito, que teria sido, inclusive, ele que teria levado a carta. Ele foi levar uma oferta para o apóstolo e ficou doente em Roma, depois que sarou, ele foi levando a carta. É a mais doce dos escritos de Paulo. É a mais formosa de todas as cartas de Paulo, que expõe o seu próprio coração e onde cada sentença brilha em amor mais tenro do que uma mulher. Não se discute nessa carta controvérsia, não tem questões. Em lugar de pronunciar severas denúncias contra os partidos implicados, ele cria uma atmosfera de união e amor. Se em Gálatas tinha os judaizantes, né? Aqui não temos nenhum problema, nenhum obstáculo. Reina então muito amor, muita cooperação. As palavras que mais aparecem são colaboradores, companheiros no combate, sugerindo ideia de união e camaradagem. Então, o resumo de Filipenses é regozijo-me e regozijai-vos. A carta é cheia de alegria. Então, tem muitas palavras: gozo, regozijo, alegria. É escrito no tempo da prisão, não é isso? Paulo ficou preso 2 anos. A divisão principal dela é a situação do trabalho de Paulo em Roma, saudação e depois seu regozijo na prisão. Depois apresenta 3 exemplos de abnegação, que é Cristo, Timóteo e Epafrodito. Faz uma demonstração depois contra o erro. E no final ele conclui com as suas exortações final do capítulo. Então nós encontramos essa carta de Filipenses com 4 capítulos, 104 versículos, 2.023 palavras e 11.244 letras. As palavras que mais ocorrem em Filipenses são Cristo 37 vezes, Deus 26, Jesus 21, Senhor aparece 15 vezes e Evangelho aparece 9, amor 8. Então nós temos aí as principais palavras que ocorrem aí nesse livro. As menções do Velho Testamento nessa carta são raras, né? Não contém citação direta do Antigo Testamento. Em Gálatas tinha muito porque estava mostrando a autoridade apostólica dele. Mas aqui não. Aqui, inclusive, ele começa com a palavra, a primeira vez ele começa com a palavra, depois de Romanos, servo, escravo, doulos. Doulos é escravo. Nas outras cartas, nas outras cartas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Filemon, ele apresenta-se como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas na carta de Romanos, na carta de Filipenses e na carta de Tito, ele diz escravo do Senhor Jesus. Em Gálatas está ausente a ação de graça inicial, já mostramos isso, né? Ele não fala que a graça do Senhor esteja com todos, não. Em Gálatas não tem. Nas demais cartas todas tem. Em contraste, Filipenses é conhecida como a mais moderada e afetuosa de todas as epístolas paulinas. Outra coisa interessante é que não se pode negar que a carta apresenta evidências de um relacionamento estreito e um tanto incomum entre o autor e seus leitores. Tudo que Paulo diz parece temperado com um forte sentimento de amor e compreensão mútuas. Ficou muito satisfeito com a oferta que levaram para ele, Epafrodito, né? Ao escrever a carta de Filipos, o apóstolo não enfrentava desafio à sua autoridade, nem precisava corrigir distorções doutrinárias da comunidade. Então não tem nada disso ali que tinha lá no Gálatas com os falsos judaizantes. Em razão disso, a gente não encontra aí ele referindo-se ao Antigo Testamento para mostrar sua autenticidade, está escrito, a Escritura, etc. Não há uma citação formal, nem linguagem, nem padrões de pensamento do apóstolo concernente à relação à Escritura nesse livro de Filipenses. Então, a partir dali, ele já tinha, né, na segunda viagem missionária, já tinha incluído Timóteo, desde que passou em Listra. Timóteo passou a pertencer à equipe de trabalho, depois entrou a de Lucas também, começa a sua jornada junto com eles. Então, tem 104 versículos, tem uma pergunta, 96 versículos de história, 5 versículos de profecias não cumpridas. Muito bem, então é isso aí, a carta de Filipenses, um resumo que nós temos é esse. Vamos ficando por aqui, aguardando nossas próximas aulas, quando falaremos de mais epístolas paulinas. Fique na paz, tchau, tchau.